Mandioca bonita. Os mutum veio e começou a comer mandioca. Agora aqui é só preparar o bolo e preparar o assado. Fica uma merenda bacana. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É uma enorme satisfação revê-los através do estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de iniciarmos esse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, teu amor por nós e pela oportunidade de podermos abrir a tua palavra e buscar nela as orientações necessárias para o nosso viver diário. Nos abençoe, nos sustente conduzindo na tua palavra, de acordo com a iluminação e a inspiração do teu Santo Espírito, e nos preparando ao entendimento, a compreensão e a transmissão e a prática ideal do tema que estudaremos. Santifica-nos, Senhor, na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Te pedimos agradecidos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Para quem o fim tem chegado? Para poucos, viu, irmãos? Pode ter certeza absoluta que essas orientações aqui, para quem de fato está vendo o tempo que nós estamos vivendo, está ligado, está ligadíssimo, está acompanhando passo a passo a notícia do dia a dia da palavra de Deus, está interessado no dia a dia da palavra de Deus. Mas para uma grande maioria, tudo isso aqui, meus amados irmãos, essas informações e tudo que está na Bíblia, é tudo fachada. Não estão preocupados. É uma maioria absoluta que realmente estão ignorando. Estou falando de povo que se diz povo de Deus. Pessoas cristãs que estão na igreja, mas não estão antenados, não creem no fundo, no que a palavra está dizendo, que o tempo que nós estamos vivendo é exatamente o tempo que está finalizando o período que conhecemos como graça. E Jesus está perto de voltar para buscar os seus, esses para quem o fim tem chegado. Aqui nós temos 1 Coríntios capítulo 10, verso 11 e 12, que diz o seguinte: essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Presta atenção no que o apóstolo Paulo disse aqui, amado irmão e amada irmã. Ele está dizendo que há 2000 anos atrás, quando ele estava escrevendo isso aqui, o fim já era chegado, e citando o exemplo dos israelitas no Êxodo, que tudo que foi escrito ali, do que aconteceu daquela história, era figura do que estaria acontecendo no fim dos tempos, que Paulo achou que já era o dia dele, e não era. Mas é o nosso. O nosso é certeza absoluta. Os apóstolos de Jesus todos foram para a sepultura pensando que Jesus ia voltar naqueles dias.
Todos eles. E Paulo não foi diferente. Entende, irmãos? Que ele foi incluso como um apóstolo, um 13º apóstolo de Jesus. Irmãos, se você observar no verso 10 aqui, desse mesmo capítulo de 1 Coríntios 10, lá fala do anjo da morte, que foi apresentado a muitos no Êxodo, porque eram rebeldes e estavam contaminando os demais, e Deus mandou o anjo da morte diversas vezes, o exterminador, para eliminar com eles. Teve que ser feito isso muitas vezes. Irmãos, é muito triste quando a gente vê essa situação. Saber que uma pessoa fraca na fé, uma pessoa rebelde, ela tem facilidade de contaminar outras pessoas. E acaba que Deus acaba enviando o anjo da morte para dar um encerramento de missão para muita gente, independente da idade ou da situação, por causa da sua rebeldia. Muito sério isso, irmãos. Para os apóstolos e para Paulo, aqui eles morreram iludidos que eram naqueles dias que Jesus ia voltar. Mas todo o traçado profético que aconteceu de lá para cá, dos dias de Paulo para cá, meus amados irmãos, não fica sombra nem margem de variação de dúvidas, que é o momento que eu e você estamos vivendo hoje, de fato. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No segundo tema, outro tema delicado, a ira do Cordeiro. Irmãos, nós estamos falando agora de Jesus, irmãos, que morreu na cruz para salvar eu e você. Nós estamos falando dele. E o tema bíblico, apocalíptico aqui, está fazendo um comentário difícil. A ira do Cordeiro. Meus amados irmãos, o que nós assistimos pelo traçado da história, das campanhas de perseguição que aconteceram desde os dias apostólicos, os judeus perseguindo os cristãos contemporâneos, né, de Cristo, depois o Império Romano, depois Roma papal, e hoje ainda para muitas partes do mundo, esse mundo dominado pelo paganismo, a gente ainda assiste o ódio contra os cristãos, e cristãos sendo executados abertamente, como se fossem animais, cortando a cabeça, segurando pelo cabelo e cortando a cabeça com adagas, sendo fuzilados, sendo mutilados, torturados. Hoje acontece isso em vários países do mundo, dominados pelo paganismo. E o paganismo, ele é maioria absoluta sobre a face da terra. Esse é o grande problema. E a linha de comportamento do paganismo, que se alia a fatores políticos com raciocínios, com teorias e doutrinas semelhantes ou simpatizantes, como comunismo, marxismo, dentre outros sistemas absolutistas, tanto de direita quanto de esquerda, que aparecem no mundo e que acabam motivados pelo paganismo, investindo contra os cristãos. E verdadeiras injustiças, bancadas por esses grandes sistemas, representado pelo dragão no Apocalipse, que vai de encontro aos reis da terra, aqueles 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Está lembrado? Apocalipse 16, verso 13. Pois é. Vai de encontro aos reis da terra justamente para congregar esses governos, aliciarem esses governos, para fazer a última investida contra os escolhidos. E não é para menos que aqui no Apocalipse, ao estudar o capítulo 6, verso 12 ao 17, nós vimos a ira do Cordeiro sendo manifesta sobre os portadores do sinal da besta, que aí não terá escapado ninguém, à exceção dos que realmente comungaram com a água viva do Cordeiro e se tornaram, de fato, adoradores em espírito e em verdade,
que o Pai sempre hoje, debaixo da graça, tem buscado agregar no seu aprisco, como eu e você. Mas os demais, de uma forma ou de outra, se agregaram ao sistema perseguidor. E a última grande crise que está para estourar sobre a face da terra, empunhada contra o povo de Deus, a profecia aqui de Apocalipse apresenta, quando Jesus então chega, como ira do cordeiro, né? Ilhas e montes se removendo de seus lugares, o céu se abrindo como um livro que se enrola, e as pessoas, esses ímpios, perseguidores, saberão o que está acontecendo naquele momento. Eles serão surpreendidos, não por falta de informação, porque eles tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho, de ouvir a história de Cristo, para também fazerem parte do cristianismo, e rejeitaram e optaram em perseguir. Esses estarão pedindo as montanhas e as rochas que caiam sobre a cabeça deles, para esconder da face daquele que está sentado sobre o trono. É chegado o grande dia da ira de Deus e da ira do Cordeiro. Quem poderá subsistir? No terceiro tema, o evangelismo de Noé. Irmãos, é interessante que Mateus 24, de 36 a 44, esse tema aparece com a linha do Novo Testamento, de algo que teria acontecido por volta do ano 2350 a.C. Para ser mais exato, no dia 17 de maio do ano 2350 a.C., o dia que estourou o dilúvio. E Jesus aqui no Novo Testamento, nesse texto que eu acabei de citar, faz um comentário trazendo advertência para o mundo dos nossos dias. Para que nós não nos rendamos ao mundanismo, ao conformismo, e nos tornemos vítimas desse grande laço que o dragão jogará em cima da humanidade. Tudo que tem hoje para atrair a atenção dos seres desse planeta, para que eles não foquem no devido preparo para o momento em que estamos vivendo, tomar providências para enfrentar o desfecho da crise final. Todos esses que estão descuidados e sendo envolvidos nesse falso conforto, falsa segurança, meus amados, vai ser um laço tão violento de fazer dó, irmãos. Quando Jesus falou que vai haver choro e ranger de dentes, irmãos, que as pessoas vão desmaiar de terror ante a expectação das coisas que está acontecendo nesse mundo, irmãos, esse terror que Jesus comentou aí é terrorismo, irmãos. Atos terroristas, que é o que tem acontecido no mundo já há quantos e quantos anos. A questão é que em muitos países ainda está muito confortável viver o cristianismo, mas em muito breve vai acabar esse conforto e os bens serão confiscados. Irmãos, presta atenção, olha o que está acontecendo no Brasil. A Constituição Federal sendo pisoteada e um espírito ditador tomando conta da nação. Forças infiltradas vêm colocando e a coisa está avançando. E não pense que se entrar um governo de extrema direita que isso vai se resolver, não, que é um conforto temporário, se é que vai ter algum conforto. Lá nos Estados Unidos, a extrema-direita assumiu, mas é de lá que vai partir a grande crise, irmãos. Tudo com ideia de proteção ao cristianismo. Mas no fundo, o dragão estará sob pleno domínio sobre a face da terra, dominando através das potestades da maldade. 3 espíritos imundos semelhantes a rãs estarão no comando do que a profecia aponta estar acontecendo hoje. Vai ser pego igual um laço. Não adianta ter boa intenção e ser vítima de tudo isso, irmãos. Precisamos ser cristãos ativos,
tomar providência e não ficar apegado ao mundanismo, aos bens materiais, a tal ponto de cometer a loucura de entrarmos dentro desse laço e sermos laçados e não termos saída. Sermos vítima desse terrorismo profetizado pelos lábios do próprio Filho de Deus, que usou os dias de Noé comparado, que as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam em casamento normal, como se nada fosse acontecer. O dilúvio veio e pegou eles como um laço, irmãos. E isso vai repetir. Jesus é que avisou, vai ser igual, irmãos. Presta atenção, não vacile, amado irmão, amada irmã. Não vacile. Não sacrifique a oportunidade que Deus te deu, pelo sangue dele na cruz do Calvário, para salvar você, a sua casa, a minha casa. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Quarto tema, a história de Sodoma e Gomorra. Outro texto, irmãos, também citado em 2 Pedro 2, de 4 a 11, Judas de 5 a 8, e no Antigo Testamento, Ezequiel capítulo 16, versos 46 a 50. Já há advertências tanto no povo do Antigo Testamento, quanto no povo do Novo Testamento e nos nossos dias, apontando para a volta de Cristo. Histórias do Antigo Testamento de destruição como o dilúvio, Sodoma e Gomorra, sendo usado como paralelos no Novo Testamento para apontar, para dar uma advertência para os contemporâneos do Novo Testamento e os contemporâneos nossos hoje, dos nossos dias, que é o momento que tudo o que o traçado profético falou, de fato está acontecendo agora. Não nos dias de Paulo, não nos dias de Pedro, mas hoje já aconteceu, está acontecendo. E estamos aí esperando a qualquer momento essa laçada fechar. E aí, o que você fez? Você preparou? Você tomou providência? Porque o planeta inteiro, esse planeta nosso, o que 2 Pedro, capítulo 3, verso de 8 a 12, mostra, é ele sendo destruído como Sodoma e Gomorra, fogo e enxofre, derretendo, os elementos ardendo, se fundindo, e a terra e as obras que nela há se queimando. E comparando aqui nesse texto de 2 Pedro 2, de 4 a 11, com Sodoma e Gomorra, exatamente o conforto, que só escapou Ló com 2 filhas. Sabe, irmãos? O restante não escapou por causa desse falso conforto naqueles dias. Estava tranquilo diante de outros reinos. Então não tinha por que se preocuparem com isso. Quando os anjos pediu que Ló fosse chamar os parentes, os amigos, quem ela achasse que pudesse crer no que ele fosse dizer, e isso foi feito, irmãos. E assim estão os pregadores, assim como eu e outros poucos, gato pingado por aí afora, que estão fazendo o mesmo. Mas é outro gato pingado, outro que dá ouvido e toma providência. Porque a maioria está seguindo a mesma linha das pessoas que Ló convidou. E não vieram. Olharam para a cara dele e falaram: rapaz, o homem é novo e doido, fanático de tudo. Como é que fala uma bobagem dessa? Que essa estrutura toda que nós temos aqui vai ser destruída? Que bobagem, deu uma doideira no homem da hora para outra, ó. Ainda falar que tem anjo lá na casa dele esperando, pensa. Irmãos, sabe quem que era mais fácil acompanhar Ló? Aqueles caras que estavam do lado de fora querendo invadir a casa dele, que os anjos com as mãos ergueram e cegaram aquele povo. Era mais fácil aqueles lá acreditar, algum deles acreditar, do que o resto. O resto tinha muito conforto. Aqueles ali tomou um choque e viu que a coisa era séria. Eles viram que chegou no fim da linha, chegou na beira do abismo, mas tarde demais para acreditar agora, né? Já tinham cometido a loucura, consciente, a abominação de investir contra criaturas escolhidas de Deus e perder a salvação e perder a vida de graça, preço altíssimo. Os outros que estavam lá confortados não acreditou e não acompanhou lá. Interessante que o livro de Judas, Pedro também comenta esses textos que nós citamos aqui, que anjos que caíram no céu, deixa então uma clara evidência de que eles ensinaram, através das potestades da maldade, né, daqueles dias, ensinaram Sodoma e Gomorra a viver daquela forma.
a fazer o que eles também fizeram um dia, ao mergulhar nas trevas de vez como mergulharam e caíram. E estão presos em cadeias da escuridão, no grande abismo, né? Aguardando o dia dos juízes executivos para serem exterminados, juntamente na companhia de Satanás. Por isso que no quinto tema fala de o juiz de toda a terra. Irmãos, aqui para exemplificar esse tema, nós temos Gênesis 18, de 17 a 32. O exercício de uma intercessão quase fracassada totalmente, exercida por Abraão. Quando o Filho de Deus, com outros dois companheiros do reino eterno, anjos do trono de Deus, que o acompanhava aqui na terra, esse Filho de Deus conversando com Abraão, depois que eles foram alimentados ali, ele mandou matar um bezerro, um cordeiro, preparou bolo e deu uma refeição ali bacana para esse pessoal. E eles terminaram de tomar a refeição e despachou os dois anjos para cumprir a missão lá em Sodoma e Gomorra, de exterminar. Com Sodoma, Gomorra e Zoar também seria destruído. Só não foi destruído Zoar porque Ló pediu para ir para lá, para poupar aquela cidade. Principalmente que ele viu que ele já tinha perdido a esposa aqui, né? Ele tinha que levar notícia para alguns parentes, ou alguns amigos, ou alguns conhecidos que lá estariam e que conheciam muita família. E tentar, pelo menos com a história de Sodoma e Gomorra, advertir aqueles lá para que eles não sucumbissem também em algum tempo, tendo como exemplo vivo o que teria acontecido agora com Sodoma e Gomorra. Abraão, nessa tentativa de intercessão, ele inicia de 50 e termina em 10, pedindo a Deus, implorando, por causa de 50 justos, o Senhor destruiria essas cidades? E foi caindo, até chegar em 10. Quando chegou em 10, também não deu em nada. Na realidade, só saiu 4 lá de dentro. E dos 4 que saíram lá de dentro, habitantes de Sodoma e Gomorra, Ló, sua esposa e as 2 filhas. A esposa olhou para trás, vocês conhecem a história. Mesmo que está acontecendo hoje. O povo tudo olhando para trás, sentado na igreja, arrumadinho, bonitinho, construindo igrejas faraônicas, templos faraônicos, em vez de investir na estruturação e preparo para o desfecho do conflito, nada, ninguém de forma coletiva está preparando. Outros comprando fazendas extraordinariamente boas para plantio de soja, para plantio de pasto, também não vai adiantar em nada, que será tudo confiscado. Precisamos, de maneira inteligente, ter locais que não têm interesse, cobiça comercial e que de forma inteligente possamos cuidar uns dos outros e nos prepararmos para o grande dia da chegada do Cordeiro nas nuvens dos céus. Irmãos, é muito sério. Abraão conseguiu, na sua intercessão, salvar 3 pessoas e Ló conseguiu salvar uma cidade. Eu e você precisamos nos apegarmos à luz do juiz de toda a terra, porque isso aqui que está relatado é o que aconteceu em cima de Sodoma e Gomorra, do mundo antediluviano, e é o que vai repetir hoje. Porque no 6º tema nós temos o juízo pré-advento. O que é o juízo pré-advento? Se nós estudarmos Daniel capítulo 8, verso 14, nós temos ali que até 2.300 tardes e manhãs e o santuário celestial será purificado, que o da terra não tem nada que purificava ele. Jesus chegou aqui, o véu, quando ele morreu, que ele foi entregue pelas lideranças desse santuário, veio para que eram seus e os seus não o quiseram. Ele foi executado, entregue por esses sacerdotes e sumos sacerdotes, pelos membros da sua igreja. Foram rejeitados por eles. Esse santuário rasgou o véu de cima e embaixo, dizendo que ele cumpriu todos os ritos e cerimônias judaicas que apontava para o sacrifício do Messias para salvar a mim e a você.
abrindo espaço para que o pecador agora saísse de onde estivesse e chegasse ao lugar santíssimo do santuário celestial, debaixo da graça de Deus, fazendo amizade com Deus, se tornando filho adotivo de Deus em Cristo Jesus. E poder abraçar a mensagem como nunca e levar para todo o povo, tribo e língua, para o mundo ao nosso redor. O juízo pré-advento fala dessa purificação, que Daniel 8,14 fala. E dá uma série de acontecimentos que dentro de 2.300 anos aconteceria, para que após tudo acontecido, Jesus estaria passando a assumir essa função e acumulando como intercessor e como advogado, agora acumulando a função também de juiz, para amanhã, em poucos dias, ele poder exercer a ira do Cordeiro, cumprindo com juízo em cima daqueles que estarão nos perseguindo. Meus amados irmãos, no dia 22 de outubro de 1844, pelo estudo profético da maior cadeia profética da Bíblia Sagrada, que são os 2.300 anos, tudo sem faltar nada aconteceu com exatidão. O juízo pré-advento é nada mais, nada menos do que a investigação que Paulo comenta em Hebreus 9:27. Cabe a todo homem morrer uma vez e depois disso vir o juízo. Ou seja, Paulo já estava sendo usado pelo Espírito Santo para ter uma compreensão sobre isso. Que a pessoa, quando morre, já fica à disposição do julgamento de Deus. Ele estava deixando a entender que a pessoa dali, né, nessa situação, ele, quando morre, ou morre salvo ou morre perdido. No dia 22 de outubro de 1844, segundo a profecia bíblica, esses livros foram abertos no céu. E todas as pessoas, então, que morreram, foram passadas, estão sendo passadas. E hoje, amado irmão, amada irmã, o tempo da graça está pequenininho, está acabando. Assim que terminar essa investigação, a profecia apocalíptica diz que Jesus vai se levantar e dizer: está feito. O sujo que se suja ainda mais e o limpo que se limpa ainda mais. E vai cair 7 pragas sobre a face da terra num ciclo literal de 24 horas. Apocalipse 18, verso 8. E Apocalipse 18, verso 10. Em uma só hora, toda essa Babilônia do planeta será destruída. Aquela destruição que Pedro comenta em 2 Pedro 3, de 8 a 12. A mesma que a lição está comentando. Que as pessoas olharão e saberão que é o dia da ira do Cordeiro. Mas ninguém vai ser surpreendido por falta de informação, mas por negligência. Vão perder a vida e a salvação por falta de se apegarem à Bíblia, de se conectarem com a Bíblia. Sabe, irmãos, hoje está acontecendo uma coisa muito esquisita. Inventaram um tal de bebê reborn, que parece gente demais, mas não é gente, é um boneco. Mas sabe que crente reborn, a Bíblia já vinha mostrando isso há muito tempo. O Apocalipse chama de morno, que Deus está a ponto de vomitar. É o crente reborn, irmão. Batata, que é o crente reborn. Ele não tem nada, ele sai da igreja, ele é um reborn. Não tem nada, o ser humano, crente, entre aspas, ficou lá na igreja. E é o mesmo que a Bíblia está falando: olha, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa, porque a coroa dele fica na igreja. Quando ele sai, não leva a coroa, não. E qualquer um que chegar de fora vai acabar levando a coroa dele, porque ele é reborn, é crente reborn. É o tal do mequetrefe, que Deus está para vomitar. Antes frio ou quente, porque o frio, ele está apostatado dentro da igreja ou fora da igreja, mas ele tem consciência da condição dele, e é mais fácil ele tomar um chá de água quente no lombo e acordar do que o crente reborn, o morno. Fica atento, irmãos. Fique atento, porque o evangelismo está avançado, tudo está acontecendo. E você, onde que está? Tá ligado na palavra? Está tomando providência? Fique atento. Jesus chegou, Apocalipse capítulo 20, verso 4, fala que nós vamos julgar e reinar com Cristo durante 1000 anos, para saber por que a Mariazinha e por que o Joãozinho não foi.
Depois desses 1000 anos, eles vão ser ressuscitados. Lê Apocalipse 20 para você ver. Do verso 1 ao verso 13. Dá uma lida lá. Aí é o juízo final, lá no céu, né? Nós vamos estar sabendo. Nós vamos julgar com Cristo. Deus está mostrando para nós. E o desfecho do conflito? Aí vem a Cidade Santa para cá. Eles teriam sido ressuscitados durante um pouco de tempo, conforme comentado em Apocalipse 20, verso 3, última parte do verso. Quando a Cidade Santa aterrissar no planeta Terra, lá no Monte das Oliveiras, vai voltar a ter o Éden do mesmo jeito que era, ali. Quando ela aterrissar ali, eles vão cercar, e vai chover fogo e enxofre do céu, vai ser o juízo executivo, o extermínio. Pense nisso, amado irmão. Que estejamos no seio de Abraão, lá do lado de dentro, como na parábola do rico e Lázaro, e não lá fora. Porque lá vai ser o inferno, literal. E conforme o profeta Jeremias diz depois, vão sair e pisar na cinza dos ímpios. 7º tema, graças a Deus. Patriarcas e Profetas, páginas 73 e 74, fala uma coisa bacana, olha aqui. As acusações de Satanás contra os que seguem o Senhor não são movidas por seu desagrado pelos pecados cometidos. Ele se alegra com os defeitos de caráter deles, pois sabe que é somente por suas transgressões da lei de Deus que ele obtém poder sobre eles. Suas acusações nascem unicamente de sua inimizade por Cristo. Mediante o plano da salvação, Jesus está rompendo o domínio de Satanás sobre a família humana e libertando-a de seu poder. Ó Senhor, muito obrigado pelo teu poder intercessor e libertador sobre todos nós. Tenha misericórdia de nós e nossas casas, Senhor, e nos abrace a todos. Não deixa que o inimigo atinja nossos lares e possamos todos estarmos reunidos e contados dentre os salvos que marcharão para dentro dos portais da Cidade Santa. Dai-nos maturidade cristã para isso, para que cumpramos com a nossa missão diante de Ti e diante dos homens. Te suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida.